Olá, camaradas, mais um vídeo do Marxismo Bárbaro. Meu nome é João e nós vamos debater esse assunto que tá em moda, né? Tá um debate enorme na esquerda e na direita e na TV sobre a taxa de juros, né, do governo, do Banco Central. Eu vou tentar dar uma explicação sobre isso baseado num capítulo do meu livro A Crise Sistêmica, que é uma tentativa de teoria unificada do marxismo. E o link desse livro está na descrição, é gratuito, tá? Para baixar o PDF. E fica o convite para leitura. Enquanto isso, pode ficar também só com o vídeo, né? Assistir esse vídeo até o final, curtir aquela coisa toda que você já sabe. E nós vamos debater como Marx debate isso, tá? E como outros, e a economia vulgar debate isso, nós vamos fazer esse debate, tá? Para começar, a esquerda tem um debate muito vulgar sobre isso, tá? A esquerda tem sobre a taxa de juros. É tipo assim, a lei é taxa de juros baixo e ponto final. E não é assim que é as coisas, tá? Nós, do ponto de vista marxista, revolucionário, tanto faz taxa de juro alta ou baixa. Isso não é o nosso foco. A gente não vai para uma assembleia de trabalhadores, para uma greve geral, fazer uma greve geral para baixar os juros. Nós defendemos escala móvel de tempo de trabalho, gatilho salarial. Nós defendemos o que eu chamo de programa de transição, que Trotsky elaborou, que tem na internet de forma gratuita, que são propostas classistas. Do ponto de vista da esquerda radical, da esquerda comunista, não faz sentido falar em exigir aumento ou baixa taxa de juros. O que a gente pode é refletir sobre isso para entender o capitalismo, para poder se antecipar aos problemas e para fazer um exercício de poder para saber o que faríamos nessas situações, tá? Serve como exercício de poder. E para isso, uma resposta fácil de que, por exemplo, eu já vi gente de esquerda, muita gente de esquerda dizendo que taxa natural de juros é taxa zero, como se os bancos não fossem essenciais para o capitalismo, tá? Uma das demonstrações de Marx é que banco não é uma coisa, não é um acidente no capitalismo, é uma coisa necessária, tá? Comércio de dinheiro. A segunda dizer que taxa de juros tem que ser sempre baixa. Se não é zero, tem que ser taxa muito baixa de juros. E isso não. Tem que saber a causa da taxa de juros alta. Às vezes se diz que é manipulação dos bancos. Assim, nem com a independência do Banco Central há uma manipulação direta dos bancos. Veja, a burguesia leva muito a sério seu poder, tá? Eles levam muito a sério o poder delas. Então não é brincadeira, assim, vamos deixar os juros altos porque os bancos querem, ponto final. Não é assim, tá? Pode acontecer, mas é um acidente, é uma deformação que acontece vez ou outra. Mas a gente teve uma taxa de juros de 2% alguns anos atrás. Isso é antibancário, por acaso? Não é, tá? Então vamos sair desse debate fácil, raso, esse debate que não entende de economia, tá? Para dizer que taxa de juros alta é só manipulação dos bancos e que os bancos dominam de forma direta o Banco Central. É isso, mas não é tanto isso. Eles levam muito a sério o seu sistema e vamos explicar aqui por quê. Primeiro, eu adoto uma tese, embora não adote a tese toda, de um keynesiano, tá? É complicado porque marxista quer ser ortodoxo e como se outras correntes não dessem nenhuma contribuição positiva. Marx, muitas das contribuições dele vêm de outros economistas não marxistas, por isso que o livro 1 do Capital é cheio de citação, de nota de rodapé, dizendo de onde veio a ideia original. Então, assim, o Serrano diz, provavelmente inspirado em outros autores, ele é um keynesiano, é um brasileiro, ele diz: a taxa de juros no Brasil ele se eleva não para diminuir a demanda, não para encarecer o dinheiro e diminuir a produção. Porque dizem isso, né? A economia vulgar diz que você eleva a taxa de juros para o dinheiro ficar caro, os juros do dinheiro ficar caro, aí se investe menos na produção, se investe menos no consumo, fica todo mundo endividado. Isso tem sua verdade, mas é colateral. O que é que o Serrano diz? Quando você sobe a taxa de juros,
você atrai dinheiro internacional, você atrai dólar. Por quê? Porque os especuladores internacionais vão onde tem juros maiores. Então eles vão para o Brasil, quando a gente aumenta a taxa de juros, e indo para o Brasil, eles vão para o Banco Central, dão o seu dólar para o Banco Central e compra títulos da dívida brasileira, tá? Quem não tem conhecimento de teoria econômica vai achar meio confuso o que eu estou dizendo, mas insista, se concentre que você vai aprendendo com o tempo, tá? O que acontece? A taxa de juros do Banco Central é o juros sobre dívidas. Então ele tem, vamos dizer, papéis ou virtual e tudo mais. Ele diz, ó, eu tô dando esse título de dívida que eu tô pegando emprestado dinheiro com vocês. Em troca, depois de um tempo, eu vou dar 13%, vamos dizer, esse famoso 14% de juros em cima do que eu tô pegando emprestado com vocês, tá? Aí o que acontece? Os especuladores internacionais vêm para o Brasil e aí dão o seu dólar para o Banco Central dá em troca para eles dinheiro em real, não em dólar, e aí eles compram a dívida, eles compram papéis de dívida brasileira. Isso mexe a oferta e demanda. Lembra que a oferta maior diminui os preços em relação à demanda? Então a gente tem uma oferta maior de dólares. O Banco Central tem mais dólares. O câmbio brasileiro tem mais dólares. Ou seja, o dólar fica mais barato. Então, um real que vale 5 reais vale um dólar, passa a valer 4 reais um dólar. O dólar fica mais barato. Em vez de precisar de 5 reais para comprar um dólar, você precisa de 4 reais para comprar um dólar. O que acontece? As importações ficam baratas. Preste atenção. O fato de aumentar os juros do Banco Central, dos títulos da dívida do brasileiro, o fato do governo pagar mais juros pela sua dívida, atrai o capital internacional, atrai dinheiro internacional, especuladores, que compram a dívida e assim o mercado de câmbio brasileiro tem mais dólares acumulado. Com mais dólares, aumenta a oferta de dólares e o que baixa o preço do dólar. Baixando o preço do dólar, fica mais barato importar, então fica mais barato consumir. E assim cai a inflação cai dessa forma. Você derruba a inflação, tornando o dólar mais barato e assim atrai mais mercadorias. Você tem uma capacidade maior de consumo porque o dólar está barato, a importação está barata. Tanto de insumos para a indústria quanto do consumidor final. Tá? Então fica tudo mais barato. Para isso se aumenta a taxa de juros, tá? Para derrubar a inflação. A inflação da taxa de juros serve para derrubar a inflação das mercadorias, porque fica mais barato importar insumos, máquinas, fica mais barato importar mercadorias mesmo, mercadorias chinesas, americanas, e assim vai. Essa é uma tese defendida pelos Serranos sobre a taxa de juros brasileira, tá? E eu acho que ela é correta, eu acho que ela é incompleta, mas é bastante correta e deve ser levada a sério. Qual é a posição do Marx? Nós vimos a posição de Serrano, eu fundi a posição de Marx com a de Serrano, e a do Marx é o seguinte. Para Marx, e isso já foi comprovado empiricamente, há mais ou menos de 10 em 10 anos tem uma crise mundial. O que acontece? A gente tem uma economia normal, depois essa economia cresce, depois essa economia superaquece, depois vem a quebra. Aí vem um ciclo de novo, economia normal, sobe um pouquinho, depois essa economia aquece, depois essa economia superaquece e decai de novo, entra em crise. Então a gente tem um movimento assim, né? Cresce, chega no máximo, crise. O que é que diz Marx? Esse ciclo industrial, que é de crescimento, depois crise, crescimento, auge, crise, esse crescimento industrial, esse ciclo industrial impõe um ciclo à taxa de juros. Isso também é empiricamente demonstrável, tá? Então, assim, quando a economia está patinando, você não demanda muito dinheiro, quando a economia está normal. Mas quando a economia superaquece, você demanda muito dinheiro. E isso eleva a taxa de juros, porque eleva a demanda por dinheiro, tá? Porque a economia está superaquecida, está todo mundo comprando, pleno emprego, todo mundo recebendo salário e a economia bombando, vários investimentos de empresários. Nesse momento,
que há um aquecimento alto da economia, a demanda por dinheiro aumenta, logo aumenta os juros. Porém, há um outro momento, outra causa para aumentar os juros, que é o seguinte: começa a ter sinais de crise. Um fornecedor de mercadoria começa a não pagar o credor, aí começa um sistema de crise, de sinais de que uma crise está vindo, né? As pessoas não estão pagando os empréstimos. E então, eu tenho um vídeo aqui só sobre a causa da crise, tá? Mas aqui eu vou explicar de forma telegráfica. Então, há sinais de que não se está pagando os empréstimos. O que acontece? Para garantir o seu, os bancos elevam um pouco a taxa de juros para evitar a quebradeira, né? Para evitar a sua quebradeira, mas não a do outro. Porque gera um ciclo que você paga a dívida com dívida, né? Um grande sistema de comércio, por exemplo, paga a dívida com dívida, é um sistema de dívida com dívida. E aí os bancos percebem isso e elevam a taxa de juros. Quando a quebradeira geral, os juros chegam ao máximo. Depois dessa quebradeira, a demanda por dinheiro, já que a gente está em crise, a demanda por dinheiro cai, então você tem uma queda dos juros, tá? Isso demonstra que a taxa de juros não é determinada pelo Banco Central, mas pelo ciclo industrial da economia, pelo ciclo da economia. Existe um pessoal da MMT que diz que a taxa de juros do governo de curto prazo é dado pelo governo, é uma decisão. E não é e não é uma decisão. Eu demonstro isso no livro, que a taxa de juros tem um ciclo, dito por Marx, dito por Serrano, que é inevitável, tá? É inevitável. Só que dentro dessa inevitabilidade você tem uma margem de manobra que o governo tem, que o Banco Central tem, mas é uma margem de manobra subjetiva, não é total. No fim das contas, é a objetividade, a realidade que diz se você vai aumentar ou derrubar a taxa de juros. Veja, depois que teve a crise econômica de 2015 e 2016, a taxa de juros chegou a 2%, a taxa do pagamento do governo, né? Por quê? Porque a crise estava destruindo tudo. A crise estava destruindo tudo. O consumo com desemprego alto, você derrubou o consumo, derrubou a demanda, aí você estava tendo risco de deflação, dos preços caírem. Uma inflação muito baixa, então você teve que diminuir a taxa de juros, tá? Para quê? Para quê? Tanto para estimular investimento, tanto para aumentar o câmbio. Então o câmbio foi de 3 para 6 reais quase. Por quê? Porque a taxa de juros estava baixa e entrava pouco capital, pouco dólar, entrava pouco capital especulativo. Tá? Me permito fazer aqui uma observação. Para Marx, a causa da elevação dos juros os juros não é a causa da crise. Para a economia vulgar, aumentar os juros gera crise, via de regra. Para Marx, é a crise que já está dando os primeiros sinais que faz com que se eleve a taxa de juros. Porque a crise já está no subterrâneo da sociedade, você aumenta um pouco os juros. O que eu respondo é que a causa é recíproca, é efeito contra efeito, interação. Então, é claro que a primeira causa é a realidade aumentando a taxa de juros. Mas é claro também que uma vez aumentada os juros causa crise na economia também, estimula a crise na economia. Então eu sou meio crítico de Marx nesse ponto, apesar de ser um manuscrito dele, o livro 3 é um manuscrito. É claro que a primeira causa é a economia em crise, que faz aumentar a taxa de juros, né? A demanda por dinheiro, o pleno emprego, a crise. Mas é fato também que uma vez aumentado os juros retroalimentam a crise. Tá? Veja, o juros alto no Brasil hoje, de quase 14% de juros, tem como função diminuir o câmbio, né, atraindo dólares, fazendo com que o dólar fique mais barato. Tem como função controlar a inflação, tá? Permite uma controle da inflação que derruba um pouco a economia, mas ela não é uma inflação de demanda. Na verdade, boa parte da nossa inflação se deve à gasolina alta, né? Dos últimos anos se deve à alta da gasolina.
Você sabe que petróleo e gasolina têm efeito sobre sobre boa parte dos preços, porque transporte, você precisa transportar usando gasolina e diesel, você precisa produzir plástico, né? Então, o preço da gasolina afeta muito os demais preços, tá? Então, assim, da gasolina, do diesel, dos derivados de petróleo, do plástico, né? Então, tem uma inflação que é uma inflação de oferta, não de demanda, tá? Você não tem uma demanda, você não tem muitas pessoas querendo consumir, tem gente passando fome, tá? Então, com um câmbio alto, você aumentou também o preço do petróleo, tá? De forma artificial, por uma lei e tal, de forma muito artificial, mas é, você podia resolver isso mantendo a gasolina barata, por exemplo, tá? Tirando o lucro dos acionistas. É um caminho que o governo Lula não quer seguir. Outra contribuição que eu posso dar é que é luta de classes. A taxa de juros tem a ver com luta de classes, tá? Por que que no Brasil se evita ao máximo a inflação? Porque a inflação gera muito luta de classe, tá? Isso é histórico no Brasil. A tradição do Brasil não é lutar contra o desemprego fragmenta o brasileiro, né? Deixa ele isolado. A nossa luta é muito quando tem inflação, a gente luta mais quando tem inflação. Então, para evitar uma luta de classes, às vezes se aumenta os juros para evitar luta de classes mesmo, né? Para evitar lutas. É uma tradição, é uma coisa oculta que não se diz, né? Se diz que o aumento da taxa de juros, a sua redução, tem causa puramente econômica, técnica, e não é, tem uma causa política que é controlar a luta de classe. O Brasil beirou uma revolução até a década de 90 por hiperinflação, né? Nós temos a tradição de luta contra a inflação, tá bom? A explicação comum dos economistas vulgares, os economistas burgueses, é o seguinte: o governo eleva a taxa de juros, temos a inflação está no meio de nós, certo? Então, os juros dos títulos da dívida aumentam a recompensa, ou seja, você em vez de ganhar 2% no título da dívida do governo, você ganha 14%, certo? Você ganha 14%. Ganhando 14%, os bancos preferem investir seu dinheiro na dívida do que emprestar para o empresário ou para um consumidor. Então, ele se empresta para o empresário ou para um consumidor, um empresário que quer investir ou para um consumidor que quer consumir, ele empresta com juros muito altos. Isso diminui a demanda diminui a oferta, diminui principalmente a demanda por máquinas, a demanda por consumo. Então, você derruba o consumo, tá? Quando você aumenta os juros, porque o banco prefere não emprestar ou emprestar com juros muito altos, o que impede muitas vezes o empréstimo, ou impede um grande empréstimo, e ao mesmo tempo há um aumento do rendimento se ele compra títulos da dívida, tá? Então, basicamente, o argumento burguês é aumento da taxa de juros dos títulos do Banco Central do governo, faz com que seja melhor o banco emprestar para o governo do que emprestar para o consumidor. Aumentando a taxa de juros, aumentando o preço da moeda, você derruba a demanda e assim derruba a inflação. Isso está totalmente errado? Não está. Não está errado. De acordo com o Serrano, isso, porém, é colateral, ou seja, o principal fator é aumento da taxa de juros para atrair dólar. Isso é o que faz o governo americano. O governo americano aumenta a taxa de juros, então todo mundo acha que o governo vai aumentar os juros, e em vez de investir na Argentina, no Brasil, na Índia, investe no títulos do Tesouro Americano, tá? Em dólar. Que maravilha, né? Então, fazendo isso, o governo lá encarece os juros, né? Então aumenta a quantidade de dólares e o câmbio fica vantajoso para os Estados Unidos importar de forma mais barata, o que diminui a inflação. Então, assim, nesse sentido, o aumento dos juros não tem a ver com gerar uma crise econômica, embora seja um sinal de que essa crise está aparecendo, tá? Outra questão, só para encerrar o vídeo, para dar o tempo necessário, só para encerrar o vídeo, aumento do salário não causa importante inflação.
tá? É porque a inflação é que os trabalhadores lutam por melhores salários. Não porque há melhores salários a inflação, a causalidade é oposta. Os economistas burgueses dizem que porque a aumento do salário gera um ciclo de inflação cada vez mais alto. Não é. É porque já há inflação que os trabalhadores lutam por salários melhores e crescem seus salários. Crescendo os salários, derruba o lucro de parte da burguesia. Tá? Então, isso gera um outro debate que eu não vou fazer aqui, que pleno emprego, economia aquecida, não é nem sinal da crise, é a própria crise. Tá? Isso é uma coisa que eu debato em outros vídeos, em outros momentos. Aqui vocês podem dar uma procuradinha no meu canal. E assim, juros, se você vê que juros subiu, é sinal de crise, mas a causa primeira não é os juros, via de regra, tá? Existem exceções, mas via de regra a causa da crise não é o aumento dos juros, juros é antes consequência, que depois adquire áreas de causa. Mas o aumento dos juros é consequência de uma crise que está acontecendo, tá? E é isso, espero que o vídeo tenha sido útil para você entender um pouco mais de economia e até o próximo vídeo.